Senhora Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, eu lamento, mas não vou entrar no debate bíblico, nem sequer vou falar de 2008, 2009, 2010. Esse governo já foi a voto, já foi julgado. Eu acho que era bom nós falarmos do Estado da Nação, mas não resisto a começar pelo Estado da Governação. Até porque hoje, aparentemente, vale tudo. O emprego desce e o Primeiro-Ministro congratula-se porque o emprego sobe. A dívida sobe, este governo aumentou a dívida como nenhum outro e a maioria rejubila porque a dívida é uma questão do passado. O INE ontem dizia-nos que a balança comercial se agravava e Pires de Lima vinha gabar-se do seu sucesso. E agora ouço o Sr. Primeiro-Ministro a dizer, olhe, que querem emprestar à Grécia como ninguém emprestou a Portugal. Ó, Sr. Primeiro-Ministro, nem emprestaram, deram. E um Primeiro-Ministro que na sua vida ativa ficou conhecido por formar técnicos de aeródromos que não existiam, com dinheiro europeu e com o amigo Relvas a assinar despachos no governo, devia ter mais cuidado antes de lançar acusações sobre os outros povos. Sr. Primeiro-Ministro, este é o debate da nação e eu quero começar por Portugal. Lá iremos à Europa, bem sei que é central, mas lá iremos. Portugal perdeu 300 mil postos de trabalho desde que o seu governo tomou posse e é hoje o país com a maior taxa de imigração da União Europeia. O produto interno bruto caiu 11 mil milhões de euros, o nível de vida dos cidadãos recuou 25 anos e a dívida pública subiu mais de 50 mil milhões de euros. O país tem mais de 700 mil pessoas desempregadas sem qualquer apoio. Mais de 2 milhões de pessoas vivem em situação de pobreza e este é um número que não para de crescer. Este é o país das urgências em ruptura, do início caótico do ano letivo e dos tribunais paralisados e temos de falar deste país. Bem pode o Governo estar em estado de negação e querer fazer só o discurso da propaganda. Mas hoje vamos falar do Estado da Nação. E eu ouvi o Sr. Primeiro-Ministro ontem anunciar que iria travar uma guerra sem quartel às desigualdades. E eu, Sr. Primeiro-Ministro, não sei se deu por isso, mas aviso que a sua Ministra das Finanças está a preparar um corte nas pensões de 600 milhões de euros. E que o seu Ministro da Segurança Social andou a cortar no RSI para pagar em dobro às cantinas sociais. Travar guerra às desigualdades, estamos conversados. O próprio Sr. Primeiro-Ministro lamentou recentemente que a reforma que não fez foi ter descido ainda mais os custos de trabalho, num país em que os custos de trabalho já são metade dos da vizinha Espanha. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, talvez no dia em que fazemos este debate, nada marque tanto o Estado da Nação do que ter tornado Portugal o país das compras low cost e dos negócios milionários para a finança internacional. As privatizações que o Tribunal de Contas já denunciou como lesivas do interesse público, com o exemplo da única auditoria até agora, são a imagem da gigantesca venda de garagem em que este governo transformou o país. A EDP e a REN foram vendidas muito abaixo do seu valor. E não é o Bloco de Esquerda que o diz, é o Tribunal de Contas. O BESI, do José Maria Ricciardi, serviu de avaliador para o Estado e assessorou os privados no contrato. E depois lá foram todos ao lançamento do livro de Miguel Relvas, imagem bonita que vimos. A Parvalorem contratou irregularmente uma empresa. Nenhuma regra de transparência foi cumprida neste processo. O Estado ficou sem qualquer forma de fazer valer o caderno de encargos ou o interesse público, porque não há sequer sanções efetivas em caso de incumprimento. Perdemos o controle de um setor estratégico e em 10 anos teremos perdido mais em dividendos do que o encaixe da venda. E esse dinheiro terá saído todo do país, enquanto as famílias pagam cada vez mais pela luz e o Estado ficou sem instrumentos para defender cidadãos e empresas. E há tantos exemplos deste assalto das privatizações. A Tranquilidade, vendida aos chineses da Fossum, porque estaria exposta demais à Caixa Geral de Depósitos. A Fossum comprou a Tranquilidade por 1.000 milhões de euros e logo a seguir foi lá tirar
1.300 milhões de euros para colocar na própria Fossum. A mesma Fossum, dependente do mercado bolsista chinês que está em implosão e que se perfila agora como muito provável dono do novo banco. Um debate inteiro não daria para cada um destes negócios mal explicados, a começar pelo da TAP, onde o investidor português aparece como testa de ferro de um investidor estrangeiro para contornar propositadamente as regras europeias. Mas vamos ao novo banco. O Sr. Primeiro-Ministro aqui, num debate quinzenal, garantia-me que os contribuintes não perderiam um tostão. O Bloco disse-o desde a primeira hora. 4.900 milhões de dívida pública no Fundo de Resolução era pôr em causa o erário público. Mas a Ministra das Finanças, a 4 de setembro de 2014, garantia taxativa. É importante salientar este facto. A lei não permite que sejam os contribuintes a suportar esse custo. Ora, a lei não permitia, mas passou a permitir, porque o Governo alterou as condições de pagamento da banca ao Estado para uns generosos e longos 20 anos. E agora vemos que o déficit público pode chegar aos 6% com os mais de 2.000 milhões de prejuízos com a venda do novo banco. Quando se tornou evidente que o GES estava a arrastar o BES, o Governo foi dizendo que o problema era dos privados e os privados iam resolver, que não havia dinheiro em causa, que os privados que se entendam o Governo lava as mãos. Ora, chegou a conta chegou para os contribuintes e não é nada bonita, Sr. Primeiro-Ministro. 2.000 milhões dava para garantir o apoio no desemprego que é negado a centenas de milhares de portugueses. É também esta conta do deixa andar do Governo, atirando tudo para um governador do Banco de Portugal que não fez nada, que tem hoje que explicar. Sr. Primeiro-Ministro, ainda nos pode garantir, depois de sabermos que o déficit vai subir e subir muito, que o novo banco não custa um cêntimo aos portugueses?